Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Cúpula. E se você quer histórias que inspiram, essa com certeza vai mexer com você. A convidada de hoje, mãe, empreendedora e exemplo de mulher. Vamos conhecer hoje a Camila Godoy. Camila é minha ex-aluna de uma instituição chamada FATEC de Itaquaquecetuba. Ela é exemplo, não só em competência acadêmica, mas quero conhecer a fundo esse perfil empreendedor, pois eu me inspiro bastante nessa palavra e quero que você também possa aprender mais sobre como empreender. Camila, vamos lá, se apresente um pouquinho, quem é você? Olá, professor. Acho que vai passar o tempo que for, eu vou continuar te chamando de professor. Eu sou a Camila, né? Atualmente tenho 28 anos. Hoje eu sou empresária, sou mãe e tô vivendo aí os desafios dessa nova jornada. Que bom. Camila, eu quero começar conhecendo você, né? Esse jeito de você ser me lembra uma palavra, determinação. Você é muito determinada. Começando lá pela sua história, em Minas Gerais. Distante um pouquinho? Distante. Bom, vamos lá. Em Minas Gerais, quero que você fale um pouquinho sobre a participação da família na sua vida, né? Como foi, se houve ou não o incentivo para o mundo acadêmico, para buscar conhecimento? Então vamos lá. Bom, eu nasci em Minas Gerais, em Contagem, né? Apesar que eu sempre vivi ali em Betim, mas é uma cidadezinha pequena. Não tive muito incentivo porque os meus pais, a prioridade deles sempre foi trabalhar e dar pra gente o necessário, né? Então os estudos nunca foi a prioridade para eles, nunca tive muito incentivo, né? Desse contexto, né, vem de uma família bem pobre, então sou a mais jovem de 4 irmãos, nós perdemos um, e então assim, é aquela família batalhadora, porém estudos ou a parte acadêmica nunca foi prioridade dentro da minha família, isso com certeza. E olha só, da onde veio então, ou da onde vem, na verdade, né? A palavra correta é da onde vem, porque isso mantém em você ainda. Da onde vem essa paixão em querer conhecer coisas novas, em acumular mais conhecimento? Olha, eu posso dizer, que a gente sempre tem algo que nos inspira. No meu caso, sim, foi a religião, foi a parte espiritual. Em que sentido? Desde que da minha pré-adolescência ali, dos meus 11, 12 anos, eu sempre estudei a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E assim, esse jeito de sempre gostar de estudar, incentivar, você tem que estudar, você tem que pesquisar, isso sempre me chamou a atenção. Porém, eu sempre fui questionadora, em tudo, e desde sempre, desde que eu me conheço, eu acho que eu aprendi a falar fazendo uma pergunta. Que bom. Então, eu sempre questionei tudo, e questionei muito. Só que esse incentivo que eles sempre deram, assim, de vamos estudar, vamos pesquisar, isso sempre foi muito importante para mim, né? Então, eu levei isso também pro lado da escola. Eu queria sempre estudar na escola para me aprender. Por que a gente está aprendendo isso, né? Como que isso vai ser no meu futuro? Então, eu comecei a pegar paixão. E eu me lembro de um momento marcante que foi o primeiro livro que eu li. Era um livro bem bobinho que se chama Lembranças do Coração. Eu lembro como ele era, da capa vermelha, das ilustrações que pareciam um cartoon. Mas eu me lembro que aquele livro ele me tocou tão profundamente. Ele falava de uma história que era uma infância que foi difícil, porém a frase final era assim: eu vou guardar com papel e fita as lembranças do meu coração. Então, a partir daquele livro, eu nunca mais parei. E, assim, peguei paixão por aquilo. Sempre gostava de ler, sempre estava lendo uma coisa, sempre estava conversando com os professores. Então, esse contato com pessoas mais velhas também, né? Eu acho que eu procurava pai e mãe em todo lugar. Eu entendo. A presença dos pais e o que falta, na verdade. Hoje nós somos pais, né? Nós Uhum. vamos dar o melhor para os nossos filhos. Eu acredito que o diálogo, né, logo ali na primeira infância e acompanhar esse ser em desenvolvimento, a nossa presença, ela deverá ser tão forte em comunicação, apoio, incentivo e principalmente a nossa própria postura, né? Exatamente. Em nossas conversas informais, nós vemos a importância dos nossos pais pela postura, pela atitude, que nos faz, nos proporciona motivação, na verdade, Uhum. desenvolvimento. Em relação a esse começo de diálogo, né, você é uma jovem que se casou aos 18 anos. Isso. Eh,
Então, me casei bem jovem, né? De todas as escolhas que eu fiz, foi uma boa escolha até. Não incentivo, não digo se a pessoa... o que eu penso? Primeiro estude bastante, né? Se conheça, entenda o que você quer, trace objetivos e depois você pensa nessa parte. Mas, por sorte ou por Deus, eu acabei escolhendo bem meu companheiro. Que bom, que bom. Até porque, na verdade, os nossos companheiros são vitais para o nosso desenvolvimento. Tem que Sim. ser aquele que impulsiona, que nos propaga, na verdade, Sim. a melhor garra, né? Você Uhum. mesmo, sendo muito determinada, precisa de um cara determinado, assim como é seu Exatamente. companheiro, né? Exatamente. Em relação a essa busca por conhecimento, você é muito aberta às fontes de conhecimento, né? Você buscou muitos cursos gratuitos, que também fiz, com certeza, para poder empoderar o perfil. Uhum. Onde você busca, e talvez uma dica, né? De como Uhum. buscar isso, como usar esses cursos gratuitos para Uhum. fortalecer o nosso currículo. Olha, hoje em dia o cenário é bem melhor para os jovens de hoje, que hoje tem muito acesso à informação. Porém, eu sempre fui muito curiosa e sempre quis. Eu olhava para minha realidade e pensava, eu quero mais, eu quero chegar mais longe. Então, tudo que eu ouvia na escola sempre tinha aquelas pessoas que visitavam. Tem curso disso, mas eu nunca podia pagar. Certa vez, né? Essa é uma experiência que foi bem marcante também. Eu estava no segundo ano do ensino médio. E tava pensando o que eu vou fazer depois daqui. Aí houve um projeto que chamava Via Rápidas Emprego. Esse projeto, ele capacitava o jovem ali para o primeiro emprego. Tinha curso de administração, curso de logística e curso de informática. Por alguma razão, eu gostei muito do conteúdo do curso de logística. Eram 360 horas de curso ali durante o horário das aulas. Aliás, depois do horário das aulas. Então, acabava a aula meio-dia. Aí, quando era 1 hora, a gente começava esse curso. E era gratuito. Só que você tinha que fazer uma prova. E aí, eu estudei bastante. Falei assim, eu quero muito, porque eu preciso ter mais coisas para mim começar a minha vida profissional. Né? Aí, eu me lembro que eu gostei muito. Eu fiz esse curso. E eu fiquei pensando, gente, eu preciso aumentar o meu conhecimento. Então, eu fiz esse curso, fiz outros cursos rápidos ali, que foi o começo das plataformas de fazer cursos online. Então, a escola às vezes disponibilizava, olha, aqui nessa plataforma você pode fazer um cursinho de inglês básico, de administrativo básico. Então, eu sempre corria para os meus professores, me ajuda, como é que eu faço? E isso foi não só cultivando essa vontade de crescer, mas também abrindo meus olhos que o mundo existe sim muitas oportunidades gratuitas e que a sua origem ela não determina para onde você vai. Com certeza. Por quê? Quando nós nascemos em uma família que tem talvez pouco recurso, nós não seremos pessoas adultos sem recurso. Nós podemos mudar a realidade. Até o título da nossa conversa, né? Uma mulher que muda a sua própria realidade. Assim como no passado mudei a minha própria realidade e você mudou a sua também, e tem muito pela frente. Você vai nos mostrar nas próximas perguntas o quanto a mulher mãe e empreendedora transformaram a sua realidade. Mas olha só, buscando falar um pouco mais essa parte gratuita que você empoderou-se, tem uma coisa importante nesse meio, que é o trabalho voluntário, né? Como isso aconteceu em sua vida? Então, novamente, né, voltando aí para o meu âmbito religioso, existia um trabalho que era feito com pessoas surdas e mudas. Na época, muitos surdos mudos, eles não têm muito acesso à própria língua de sinais brasileira. Então, existe muito surdo mudo que ele não consegue se comunicar porque nem ele mesmo sabe como fazer sinais, como conversar. Então, muitas vezes ele é encarado pelo familiar dele como alguém totalmente incapacitado. E, na verdade, é só a falta de orientação. Então, dentro do meu meio religioso, existe um grupo que é voltado para ajudar essas pessoas a aprender os sinais, se comunicar. Lógico que voltado para o conhecimento bíblico, porém, também o conhecimento básico. Eu quero água, me dê uma informação, você pode me ajudar. Então, assim, isso me encantou. Eu tinha 14 anos na época, e aí ele teve um curso rápido ali na religião, aliás, na igreja teve um curso rápido de 1 mês, que eles ensinavam o básico de Libras, e a gente ia se aprofundando ali em casa mesmo, treinando os sinais, ou entre a gente. E posteriormente a gente ia na casa dos surdos mudos que eram indicados, para que a gente conseguisse
ensinar para eles. Ah, você conhece, sabe, aprender sinais? Ah, aí alguns ficavam assim pra gente, outros dos próprios ouvintes da casa, os pais falavam, não, ele não sabe, não, ele não tá interessado. Mas mesmo que não fosse pela parte religiosa, a gente queria muito ajudar essas pessoas a se, como é que fala? Incluir na sociedade. Então, assim, fiquei fazendo esse trabalho, foi muito bom, né? Apesar, como a idade era muito pouco, eu não tinha recurso, por exemplo, para pagar passagem, fazer as coisas, então eu não consegui fazer muito tempo. Mas o período que eu fiquei, o período que eu pude entender a realidade dessas pessoas, abriu o meu mundo para como eu gostava de ensinar e como eu gostava de ajudar as pessoas. Ah, que bom. Uhum. E olhando para essa experiência lá com 14 anos, né, na adolescência, tem a ver com a sua formação, né? Pelo que eu posso ler em seu currículo, você é formada em secretariado executivo, tem técnico em contabilidade, agora está fazendo bacharel em ciências contábeis e além de ser uma pessoa especialista, ou melhor, fluente em espanhol e conhecer Libras. Que legal! Isso. E assim, tudo vem aí desse início, né? Dessa realidade de ter. Aí eu já me apaixonei mesmo por Libras, me encantei pela realidade dessas pessoas e como eles precisam de nós, de um abraço ou de um sinal. Ótimo, ótimo. E olha só, essa diversificação na sua formação me vem uma pergunta, um insight. O quão é importante, Camila, nós sermos abertos, né? Abertos a buscar conhecimento, a buscar o desenvolvimento de novas hard skills, né? A nossa parte técnica e nossa parte soft, nosso comportamento. O quão é importante para você buscar esse desenvolvimento, o quão é importante e quão afeta a sua competência para ofertar seus serviços, para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe. O quão isso é importante para você, essa formação bem diversificada? Afeta toda a vida, não afeta? Com certeza. É assim, a gente tem que ter o equilíbrio, porém, cada formação ou cada habilidade que nós adquirimos, elas afetam direto ou indiretamente a nossa vida pessoal. E de que maneira? É assim, a gente, como eu disse anteriormente, a gente não pode medir onde a gente quer chegar por onde a gente saiu. Então, nem sempre é um mar de rosas, que nem sempre foi tão fácil, assim. Ter essas formações exigiu muita coisa. Por exemplo, por que eu fiz o técnico em contabilidade, exerço a profissão há muito tempo, só que por que eu ainda não consegui o bacharel? Duas questões. Primeiro, falta de informação. E segundo, apesar de sempre buscar o conhecimento, questões financeiras. Então, eu venho de uma realidade de poucos recursos, fazendo uso do que estava ao meu alcance, questões, cursos gratuitos, ou onde eu podia me inserir de uma maneira que não tivesse custos até poder arcar. Então, assim que eu saí da escola, não tinha conhecimento de FATECs, ETECs, né? Infelizmente, não tive esse conhecimento, mas eu comecei a tentar fazer a faculdade. E aí, já com foco em fazer o bacharel em contábeis. Já tinha o técnico com foco em fazer o bacharel. Eu tentei 5 vezes. Eu parei primeira vez no terceiro semestre, segunda vez no terceiro semestre. E assim, foram em anos diversificados, então algumas vezes ou a grade não podia, eu não conseguia aproveitar. Isso, apesar de muito determinada, isso me desanimava um pouco. Foi então que a FATEC surgiu na minha vida, creio que mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas assim, essa busca, essas negativas me ensinaram que às vezes a gente tem que perseverar. Meu marido sempre fala pra mim assim, a questão é não desistir. Você é determinada, às vezes não dá certo, a gente tem que se apertar e não dá pra fazer. Mas você nunca desiste. Eu já vi você passar noites e noites chorando por não alcançar alguma coisa, mas no outro dia você levantava e ia de novo. Então, eu acho que é muito disso. Afeta a minha família como? Eu escolhi um companheiro que tá sempre ali. Não, você vai conseguir. Se for para enxugar as lágrimas, ele enxuga, mas de manhã você vai conseguir. Então, afeta essa parte. Afeta também eu aprender a ouvir nãos, ou aprender que cair e levantar faz parte do processo. Mas mesmo com esse cair e levantar, bom, aconteceu. Que bom, que bom. A sua fala é importante porque tem nos ouvindo. Nem sempre a formação acontece de forma sequencial e tudo lindo, né? Uhum. Tem muitos altos e baixos de forma informal. Começou a faculdade e tem uma situação financeira que não permite pagar a mensalidade. Tranca.
tem uma situação logística, situação familiar, tem tudo isso. A nossa vida não é um mar de maravilhas, mas tem uma coisinha que você mencionou, né? O nosso foco, a nossa determinação que faz com que possamos caminhar sem deixar o sonho parar, sem deixar o sonho acabar, na verdade, né? E olha só que interessante, você tem uma experiência internacional através da FATEC, né? Antes de falar da sua vivência na FATEC, quero ir direto para a experiência internacional. Quando eu conheço, até uma das minhas convidadas anteriores também tem essa experiência e me motiva bastante, porque eu também quero fazer o doutorado no futuro que envolva ali um curso onde eu faço um pouco no país, né, e um pouco no exterior. Essa experiência que você teve na universidade na Argentina, me conte sobre isso. Vamos lá. Então, foi uma das portas que se abriu por meio da faculdade, né? Nós éramos avaliados por meio do nosso histórico escolar e ganhávamos bolsas para estudar em vários lugares. E aí eu me candidatei e acredite se quiser, despretensiosamente, me candidatei à bolsa do Arinter, que é um programa de mobilidade oferecido pelo Centro Paula Souza, para os alunos da ETEC e FATEC. E ali eu selecionei 3 países. Eu selecionei Argentina, Portugal e México. E dentro da minha realidade, eu fui contemplada, né? Eram 92 vagas, eu fui contemplada como 20ª. E eu poderia escolher um desses locais. Dentro da minha realidade, eu escolhi a Argentina por questões de afinidade cultural, né? Apesar de que foi bem diferente. Afinidade cultural e a língua também, eu me sinto muito segura em falar em espanhol. Aprendi também dentro da faculdade, não tive muito contato com espanhol antes, tudo que eu aprendi foi dentro da faculdade. E aí eu queria colocar isso em prática. E por isso eu escolhi a Argentina, uma cidadezinha muito pacata, que é Mendoza. A Universidade de Cuyo, que é a 3ª melhor do país, e foi uma experiência maravilhosa. Quando você fala dessa experiência, eu vejo nos seus olhos o brilho. Como você poderia dizer o seguinte, ou melhor, o que mais te atraiu lá, no aprendizado, no acúmulo de conhecimento, que outras pessoas nos ouvindo agora vão pensar o seguinte, também quero ir. O que mudou a sua vida nessa experiência? Vamos lá. Foi uma virada de chave, né? Eu tava num processo aí pessoal na minha vida. Tava comprando a minha casa, né? Tava fazendo projetos pessoais. Quando veio, o que me chamou a atenção? Por que a Argentina? Por que um Cuyo, que é a faculdade? Primeiro, eu vim de uma faculdade de excelência, que é a FATEC de Itaquá. Então, eu vim de uma faculdade com mestres e doutores que sempre me incentivavam a ser melhor do que eu era naquele momento. E Cuyo, a Universidade de Cuyo, ela me oferecia isso. Era uma excelente faculdade, com professores com um currículo incrível. E eu falei assim, eu quero viver isso. Então, como eu disse, a questão do companheiro incentivar. Ele sabia que não ia. Só que a primeira coisa, quando eu falei pra ele, amor, eu ganhei a bolsa. Ele falou assim, então você vai, porque você vai voar. Então, foi uma experiência bem difícil, porque ficamos longe aí 6 meses, todos os dias conversando, mas assim, a saudade era imensa. Porém, toda vez que eu pisava lá dentro da faculdade para ter aula, conhecia novas pessoas, meus professores incríveis, e me lembravam muitos professores da FATEC. Então, assim, toda vez que isso acontecia, eu sentia que eu evoluía um pouco mais e crescia um pouco mais. Então, quem tiver a oportunidade, quem estiver nos escutando, tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça. Faça, porque aí você vai se testar. Você vai ver que tudo que você sabia, você vai usar, só que você vai ter que ir além. Então, regionalismo. Eu fui com espanhol muito embasado na Espanha. Só que existe aí a diversidade linguística, assim como existe no Brasil. Então, quando eu cheguei lá falando vosotros, as pessoas ficavam assim, como assim, quem é vosotros? De onde você vem? Então, assim, existe essa diversidade linguística que você vai aprender ali dentro do país. Existem as regionalidades, as gírias de dentro do país. E cada momento desse, pessoal ou acadêmico, eles me transformaram quando eu voltei. Fantástico, Camila. Essa experiência com certeza impulsiona não só você crescer, mas também quem está nos ouvindo também a querer experienciar isso. E isso foi tudo graças a um curso feito na FATEC, né? Na FATEC de Itacoaxituba, onde você cursou secretariado executivo, né? Vamos lá. Como você entrou na FATEC? Como foi esse curso na FATEC para você? E o que mais marcou a sua vida na FATEC? Vamos lá. Então, a FATEC, ela veio após muitas quedas, né? No sentido de... Eu já tava tentando, porque eu tava me sentindo... É um sentimento que não é bom ter, mas eu tava me sentindo atrasada, porque eu já estava com 24 anos
e não conseguia uma bolsa. Eu também não tinha... Sempre que eu ia fazer o Enem, eu trabalhava numa escala que eu nunca conseguiria fazer o Enem. Então, tudo me impossibilitava de conseguir uma bolsa de forma gratuita. E aí, eu tive conhecimento da FATEC. Aquele período pós-pandemia, aquele período que você ficou assim, e agora o que eu faço? Aí, eu tive conhecimento da FATEC, do processo seletivo. Nesse caso, era pelo histórico escolar também, que era o próximo à pandemia ali. E... novamente, por essa busca do conhecimento na juventude, eu tinha excelentes notas, então eu passei em segundo lugar para começar na FATEC. E assim eu iniciei, eu falei, agora eu não vou parar. Porque eu precisava começar, de uma forma que nada me segurasse mais. Nem questões financeiras, porque se dependesse de mim, nada me parava, mas questões financeiras me paravam antes. Então, conheci a FATEC. O secretariado, ele apareceu na minha vida da seguinte forma, eu olhei a grade curricular. E eu vi como era semelhante ao conhecimento que eu já tinha experienciado um pouco, né? Claro que virou uma chave, mas eu tinha experimentado um pouco. Eu falei, isso tá bem alinhado com a área que eu quero. Então, é esse curso que eu vou fazer. E a partir daí eu comecei. E quando eu entrei, foi exatamente o que eu pensei. Então, comecei a ter aula de administração, gestão de pessoas, foi onde a gente se conheceu. Tive aula ali de contabilidade, gestão financeira. Então, é tudo que eu amava, era toda aquela vivência. E esse amor, né, ainda voltando um pouquinho que acaba passando, esse amor, ele veio a partir do meu primeiro emprego, que foi uma pessoa que acreditou em mim e me deu uma oportunidade de aprender sobre contabilidade. Por isso que eu sempre tentei. Essa pessoa faleceu recentemente, mas ela acreditou no meu potencial. Eu não sabia absolutamente nada. Eu era uma adolescente, 17 anos, que queria o primeiro emprego, fiz esse cursinho aí de logística na escola, e ali eu tava procurando, falei assim, e agora como é que eu vou ajudar a minha família? Então, o meu intuito era, vou trabalhar, vou ajudar a minha família e vou transformar a minha vida dessa forma. E essa pessoa acreditou em mim, me ofereceu um emprego na área contábil, aprendi muito. E aí, quando veio a FATEC, quando veio tudo que a FATEC tinha a oferecer, aí eu falei, cara, é isso. Então, agora chegou a minha hora de brilhar. E dentro da FATEC, de todas as minhas experiências, as mais marcantes, eu posso citar duas. A primeira foi conhecer professores que realmente se importam com os seus alunos e se importam com o conhecimento. Então, assim, eu ficava impressionada com o incentivo dos professores. Olha, pessoal, não era mais o ensino médio, era completamente diferente. Então, esse amor que os professores tinham pelo ensino despertou em mim uma vontade. Eu amo contabilidade, mas eu quero ensinar para as pessoas tudo que eu tô... Voltei lá no passado, de quando eu ensinava. Falei assim, eu quero ensinar também. Então, e a outra experiência muito marcante dentro da FATEC foi o intercâmbio. Que foi assim, existe uma Camila antes do intercâmbio e uma Camila depois. Aquela que voltou da Argentina, completamente determinada a vencer. A conquistar lugares que eu jamais pensaria conquistar. Então, acho que foi isso. Abertura de mente, com certeza. Com certeza. Explode realmente para um mundo novo quando você percebe que não é somente aquilo que você vivencia, não é somente o cenário que nós estamos agora. Então, quem nos ouve, nos vê, nos assiste, realmente é isso. Você está num cenário, se quiser permanecer nele, é possível. Ou melhor, é a solução mais simples, na verdade, permaneça. Mas se quiser mudar, virar a chave realmente, precisa ter muita determinação. Né? Muito foco, muito empenho. E você não tem pouco empenho não, né? Porque olha só, são 8 anos de experiência na área de contabilidade, desde quando adolescente até os dias atuais, né? E você vem crescendo, na verdade, né? Passou pela FATEC, fez ali o curso de secretariado, depois iniciou o bacharel em ciências contábeis e quer alçar novos voos aí. Você hoje está em qual cenário? Né? Quem é Camila / área financeira? Vamos lá. Atualmente, eu sou uma empresa, né? Uma empresa que presta serviços contábeis e financeiros. Como eu disse, eu tenho uma grande bagagem de experiência por essa pessoa que acreditou em mim e me ensinou do zero, né? E com o tempo eu fui crescendo. Então, eu comecei numa empresa chamada Temon. É uma empresa bem grande, até um grupo que tem bastante empresas. Nessa empresa, eu entendi o mundo corporativo, né? Ali a minha chefe, a Joelma, ela me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa, e ali eu parti para outros desafios, né?
Logo depois eu me casei, aí quando eu me casei eu saí dessa empresa, da Temon, e comecei a pensar, e agora o que eu vou fazer? Eu mudei um pouco de ramo, saí um pouco, desviei um pouco da área administrativa e fui para a área da saúde, trabalhei em farmácia, porque eu não podia ficar parada. Então, trabalhei em farmácia, mas eu sempre queria aplicar o conhecimento corporativo, o conhecimento administrativo que eu tinha. Então, fui promovida muito rápido na farmácia. Eles vendo esse meu empenho, eu logo fiz o processo seletivo para subgerente, fui subgerente na farmácia, e aí eu comecei a aplicar o que eu tinha aprendido lá na Temon. Então, é análise de DRE, é indicadores, é entender a parte contábil, é fechamento de caixa, análise do fim do dia. Aí eu falei, gente, eu tô na farmácia, mas eu tô pensando ali que eu gosto do administrativo. Eu gosto mesmo de números, então vamos lá. Aí eu falei, eu quero voltar para minha área. Saí da farmácia e fui para uma empresa chamada Eficaz. Na Eficaz eu entendi onde eu queria chegar. Porque nesse processo, dos 18 aos 21, eu sabia que eu gostava de contabilidade, eu sabia que eu gostava de números, mas eu não sabia onde eu queria chegar. Então foi na Eficaz que eu entendi onde a Camila quer chegar. Porque nesse grupo, era um grupo que cuidava de medicina popular. Então, por exemplo, Cartão de Todos, Royal Face, clínicas de estética. E aí eu comecei a fazer a controladoria desses locais. E eu falei, uau! E aí eu conheci o Anderson Franco, que é um grande empresário de medicina popular. E ele tinha sua controladoria. Eu trabalhava diretamente para um sobrinho dele que também se inspirava nele, que é o Iago. E aí o Iago, ele tinha sua controladoria e tinha suas empresas. E eu falei, é isso que eu quero. E isso começou a me inspirar. Só que eu sabia que eu tinha um longo, longo caminho pela frente. Então eu falei pra mim mesma, eu vou fazer com excelência. Eu vou aprender tudo que eu puder e absorver todo o conhecimento que eu tiver aqui. Então, tive muita sorte, um privilégio de ter uma gerente excelente, né? Essa gerente, ela era uma líder, porque ela não tinha medo de passar o conhecimento, nunca teve. Então, ela sempre me ensinou tudo e eu sempre fui muito disposta a aprender. E eu fazia o mínimo. Se tivesse que ajudar em outro setor, eu ia, porque eu queria aprender. Então, faltou fulano, o que tem que fazer? Eu vou lá e vou ajudar para mim aprender. Então, absorvi o máximo de conhecimento que eu podia ali. E logo depois, se encerrou meu ciclo com essa empresa, porque eles mudaram, né? Mudaram ali a proposta e eu já não me adequava mais. E aí eu fui para um escritório de contabilidade. Poxa, Camila, mas contabilidade e controladoria tá completamente relacionado. Uma coisa leva a outra. Só que aí eu aprendi novamente coisas que eu nem imaginava. Então, na contabilidade, eu aprendi puramente. A controladoria, ela vê todos os processos. A contabilidade, ela inicia. Então, ela inicia uma empresa, ela abre uma empresa, ela vê qual que é a melhor forma de atuação daquela empresa, ela cuida dos números daquela empresa, ela cuida da saúde daquela empresa e a controladoria verifica se a contabilidade está fazendo um bom serviço. Eu falei assim, eu tenho aqui a faca e o queijo, vou fazer um Romeu e Julieta aqui. Exato. Vai dar bom. E aí, me veio o empreendedorismo a partir da FATEC, né? Conheci ali o empreendedorismo, a primeira vez que eu ouvi essa palavra também veio de você. Conheci o empreendedorismo e falei, tudo que eu passei até o momento é para chegar até aqui. E aí eu falei assim, eu quero ter as minhas próprias empresas, mas eu quero ter o controle disso a partir da contabilidade, que é o que eu gosto de fazer. E a partir desse pensamento nasceu a CG Valente. E a CG Valente, ela tem essa proposta. Eu cuido da sua contabilidade, eu faço a controladoria para ver se a sua contabilidade está fazendo certo, e eu dou consultoria financeira para você entender quais estão sendo os seus erros nos processos financeiros para que você consiga ter corte de custos, para que você consiga ter mais visibilidade dos resultados e mais lucro dentro da sua empresa. E aí eu comecei, só que não foi fácil, né? Mas basicamente essa é a minha trajetória aí profissional. Ótimo, ótimo. Empreendedorismo muda e transforma a vida. Assim como você citou que aprendemos juntos na aula de administração geral, na verdade, na FATEC de Itacoaxetuba, né? Lá nós falamos de várias características que você as detém. Lembro até das aulas que você era muito questionadora e falava assim, nossa, como temos uma aluna aqui tão questionadora no primeiro ano, que essa matéria era o primeiro ano, na verdade, não o primeiro semestre da FATEC, né? E você mostrava todo esse empenho, essa busca de conhecimento, me motivava. Eu gosto de aluno assim, de trocar ideia na informalidade ali com o professor, é exatamente isso que faz a grande diferença. Você, olhando para esse cenário que você mencionou, eu quero ser a gestora de várias empresas, controlar essas empresas.
Quando você fala exatamente isso, eu vou mesclar um pouquinho o nosso script. Se você afirma que deseja isso, que está em busca disso, e tem 28 anos hoje, tá ok? 28 anos, muita expertise, já passou e já desenvolveu o perfil. Em quanto tempo você será essa empreendedora que irá gerenciar 5 ou mais empresas no seu portfólio? Em quanto tempo, Camila, você será a grande gestora de várias empresas? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Daqui 5 anos, eu almejo ter consolidado a CG Valente, ser meu escritório. No início, a gente pega outros clientes, mas eu vou ter consolidado o meu escritório e em 5 anos, ter pelo menos 2 negócios. Eu quero iniciar com a área de lanchonete e também quero pensar à frente numa franquia de academias. Então, para 5 anos, esses 2 bebês, eu quero estar trabalhando com eles já. Ah, mas você esqueceu de um bebê. De qual? Sabia? Você vai ser professora daqui a pouco tempo. Sim, isso é verdade. Tem esse bebê também. Então, como a gente veio conversando, batendo esse papo, ensinar também é uma das minhas paixões. Só que a gente tem que tomar o cuidado de não querer abraçar o mundo. Porque eu experimentei isso em uma fase da vida e vi que não dá certo se você não sabe onde você quer chegar. Então, eu vivenciei isso de abraçar o mundo antes de saber onde eu queria chegar. Mas eu quero passar todo esse conhecimento de anos que eu tenho de contabilidade para outras pessoas. Eu quero formar novos líderes, novos empreendedores, novos sonhadores como eu. Falando em ensinar, sonhar como você já fez seletivos na ETEC, não é verdade? Comenta pro pessoal o que é a ETEC e como você pode ser uma docente lá. Vamos lá. Então, eu fiz 3 processos seletivos na ETEC. O primeiro passo é você entender qual é a sua realidade hoje. Então, a partir da primeira formação acadêmica, o primeiro curso superior, você já consegue lecionar na FATEC. Isso poucas pessoas sabem. Mas, a partir do que... Até, né, eu tenho um bom network, que eu tenho um professor que pode me ajudar. Mas, a partir do primeiro curso superior, você consegue fazer parte desse processo seletivo. Então, fui informada que havia esse processo, me candidatei, olhei quais competências eu já tinha para poder passar esse conhecimento. Me candidatei para a área de gestão secretarial, para a área de espanhol também, que é uma das minhas competências, e para gestão de pessoas. Isso, gestão de pessoas que tinha na FATEC. Montei, a gente monta ali uma aula de uns 15 minutos. A partir da primeira seletiva é as suas competências. Passou nessa parte, você monta uma aula e apresenta essa aula para uma banca. Se você for bem, né, se eles verem suas competências e se você tem habilidades para ensinar, você tem a oportunidade de iniciar como docente ali na ETEC. Ótimo, ótimo. Vamos ser companheiros, com certeza, em breve na ETEC. Pensando nisso, eu quero ir para uma análise mais pessoal, né? O equilíbrio pessoal e profissional é vital para nós, né? Você cita na sua apresentação, através do nosso convite para esse podcast, que você teve alguns momentos marcantes em sua vida, né? Citando aqui a perda da mãe, você já falou um pouquinho sobre empreendedorismo, mas gostaria que você ressaltasse, talvez, o momento mais marcante da sua vida que deu aquele insight. Agora é a hora de mudar. Eu acho que, como você disse, a perda da minha mãe foi muito uma virada. Porque, assim, a gente tinha um relacionamento, né? Um relacionamento nada fácil. Porque, pela minha própria personalidade, éramos pessoas diferentes. Então, minha mãe era a pessoa pacífica, a pessoa tranquila. A pessoa que guardava tudo pra si. Apesar de passar por muitas coisas. Ela era uma pessoa que passou por muitas coisas e guardava muito pra si. Eu já sou aquela pessoa, e até quem tá nos assistindo pode ver, eu sou aquela pessoa enérgica. Então, eu tenho esse negócio de energia. Então, a gente tinha um relacionamento um pouco difícil. Quando ela adoeceu, ela teve câncer. Eu entendi que eu precisava ser mais humilde e aprender que eu não sabia de tudo. E que eu era jovem e imatura e precisava entender algumas coisas que não me foi possível por essa imaturidade. Então, é um cuidado que eu digo pro jovem de hoje. Ele pode ser determinado, ele pode correr atrás, mas ele também não pode
achar que ele sabe de tudo, porque ele perde muito por isso. Então, eu perdi muitos anos achando que eu era muito, muito madura e não a escutei. Então, eu consegui escutá-la no fim de sua vida. Quando ela ficou doente, um pouco antes dela ficar doente, a gente se reaproximou. Eu pude exercer escuta ativa com a minha mãe, pra você ver que é uma coisa que eu sempre usava no cotidiano corporativo, mas eu nunca tinha escutado, nunca tinha usado com a minha mãe. E eu comecei a escutar quem realmente era a Dona Maria de Lourdes. E eu vi quanto tempo eu perdi por não escutá-la antes. E ela me disse o porquê, alguns porquês que eu não entendia antes. Ela se desculpou por coisas que ela acha que ela fez pra mim e que não foi legal. Eu entendi que por imaturidade eu precisava ter escutado ela antes. Me desculpei por aquilo que eu achei que realmente não podia ter feito com ela. E assim, nos 2 anos que ela ficou ali lutando contra o câncer, uma pessoa também que, apesar de pacífica, era muito determinada, ela lutou bravamente, porque ela falou, eu quero viver. E aí eu acompanhei no que eu pude. Quando eu fui pra Argentina, fiquei longe dela. Só que, assim, eu sempre perguntava como é que ela estava, né? Levava comigo ali ainda, apesar da gente ter se perdoado, levava comigo aquele sentimento de eu poderia fazer mais. Porém, eu fiz tudo que eu pude, tudo que estava ao meu alcance. E no final, quando ela partiu, eu estava ao lado dela. E ela pegou a minha mão, me lembro como se fosse ontem, ela pegou a minha mão e ela me fez uma pergunta muito engraçada até. Ela falou assim, você já deu um gatinho pro Adriano? O Adriano é meu marido. Eu falei, não, mãe, eu não vou dar um gatinho pro Adriano. Ela falou, dá um gatinho pro Adriano. Aí ela fechou os olhos e ela não acordou mais depois daquilo. Então, assim, naquelas palavras eu ouvi tudo que eu senti, na verdade, que ela estava dizendo que tinha orgulho de mim, que na verdade era tudo que eu esperava dela, que eu queria que ela se orgulhasse de mim. Eu senti naquelas palavras isso. Logo depois eu descobri que eu ia dar um gatinho pro Adriano, que era minha bebê. Mas essa perda da minha mãe me fez ser mais humilde. Me fez entender que você não detém todo o conhecimento. E se você acha que você sabe muito, pode ter certeza que a vida vai te ensinar mais. Esteja aberto a ouvir as pessoas. Pratique a escutativa não só no meio corporativo, pratique a escutativa dentro da sua família, com os seus amigos, dentro do meio corporativo, principalmente com seus professores. E esse aprendizado que me motivou a abrir minha própria empresa, e esse aprendizado me fez ver que eu tenho muito a aprender ainda. E que eu preciso, se eu escutar outros, os insights que vierem, com certeza vão ser de muito valor. Com certeza. Uhum. Aprendizado constante. Uhum. Primeiro, eu sinto pela perda, né? Deus abençoe o seu coração e a sua família. E aí, a gatinha que você deu para o Adriano, com certeza. Com certeza. Muito linda. Ah, obrigada. E olha só, a humildade, ela é vital para qualquer coisa na vida, né? E que bom que isso está dentro do seu perfil hoje. Já existia com certeza antes, mas momentos marcantes faz com que nós tenhamos uma revisão do nosso perfil. E com certeza você passou por isso, revisar o perfil para evoluir, para crescer. E esse ponto de abertura é onde acontece uma grande realização, como está acontecendo, né? Você agora é empreendedora, você agora é mãe, você agora é uma mulher que é exemplo para a sua própria família e para as pessoas à sua volta. Então, parabéns pela história. Em relação a essa história, uma outra coisa que eu queria ressaltar lá em cima que você falou, vai ser docente, tem muito conhecimento, tem muita hard skill, muita soft, é um perfil bem desenhado. Mas tem umas coisinhas aqui que você também tem habilidades, né? Que é a questão de Excel, Power BI, você tem essas competências também, Camila? Sim, mas mais voltado pro Excel. Atualmente eu tô fazendo um cursinho no YouTube mesmo, da Udemy, o nome da academia, sobre Power BI. Por quê? Nós da área de tecnologia mesmo, temos que acompanhar a evolução, sempre. Então, o Excel já, digamos que assim, eu manjava bastante, né, das formas de Excel, porque eu sempre trabalhei com isso. E o Power BI, ele é essa análise de dados. Utilizar o Power BI para ver os indicadores facilita muito a minha vida. Me falta um pouco de
utilização. Por quê? As empresas que eu tenho prestado consultoria são muito pequenas, então não tem uma quantidade significativa de dados. Porém, a empresa anterior que eu trabalhava, ela tinha muito disso, de usar esses indicadores. Então, semanalmente, eu tinha que enviar indicadores. E a partir disso, a partir desse uso dos dados do Power BI, tomar decisões assertivas, né? E cada decisão que a gente toma, a partir do momento que a gente está fazendo a gestão de algo, ela é determinante, porque se ela der bom ou se der certo, maravilha. Se der ruim, você vai ter que explicar ali pro diretor o que aconteceu, que análise foi essa que você fez. Então, tenho sim esse conhecimento, estou aprimorando cada vez mais, mas assim, é evoluir junto com a tecnologia. Com certeza, com certeza. Quando eu estava lendo o seu currículo, eu fiquei impressionado. Eu também gosto muito de Power BI, tenho usado bastante isso nas minhas orientações TCC, nos meus projetos também. É algo super inovador, né, no sentido de novas habilidades, e incentiva qualquer pessoa a também aprender mais inteligências artificiais, com certeza. É vital hoje em dia. Pensando nisso, eu quero te levar a pensar em cima de duas coisas. Você tem uma formação excepcional, né? Você já tem técnico, tem superior, está fazendo aí novo bacharel, vai pensar na especialização. Essa é sua hard skill, né? Você já tem um bom perfil em termos hard. Agora, precisamos incentivar. Esse podcast é para isso, é para incentivar outras pessoas. Qual um conselho, olhando para mim, né? Qual conselho você daria para outras pessoas que precisam ou estão naquela pegada de eu não sei o que fazer, não descobri o caminho ainda. Qual o conselho para descobrir o caminho como aconteceu com você? Dê o primeiro passo. Nós muitas vezes seguramos dar o primeiro passo e isso nos impede de evoluir lá na frente. Então, se você está em dúvida, existe muito acesso à informação hoje, existe muito acesso ao conhecimento. E esse acesso à informação, acesso ao conhecimento, ele está presente em vários lugares. Existe FATEC, existe ETEC, existe cursos do SENAC, do SENAI. Então, dê o primeiro passo. Não sei para onde vou, faça aqueles testes de aptidão. Tem vários pela internet. Use inteligência artificial para saber qual que é o seu perfil. Diga para o ChatGPT, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho essa qualidade. E não deixe de dar o primeiro passo. Saiu do ensino médio? Faça ENEM, faça ETEC, faça FATEC, mas faça. Nunca pare. Esse é o meu conselho. Com certeza. Dar o primeiro passo transforma a vida. Transforma as nossas competências. E é exatamente isso que também fiz há um semestre atrás. Quando todo mundo começou a falar de inteligência artificial, eu falei assim, quais são? Para que servem? Como que eu posso incluir nas minhas competências esse conhecimento? Fui buscar, primeiro passo. E agora sou tão bom em criar clones de IA quanto as outras pessoas também ensinavam. Né? A questão de aprender algo novo com motivação. Olhando para isso, nos próximos objetivos da Camila. Camila tem formação, tem família, né? Tá bem estruturada emocionalmente. Agora, quais são os seus próximos passos? Não para 5, né? Como eu perguntei para o outro convidado, e nem também para 10, onde você já vai ser uma empreendedora com algumas empresas no seu portfólio. Mas qual legado você quer deixar, Camila? A Camila com 40, com 50, com 60 anos. É uma pergunta que não é totalmente feita para qualquer pessoa, mas tem que ser feita para alguém que tem determinação e foco. E você tem essas duas características. Então, um legado. Para onde a Camila está indo? Olha, o legado que eu quero deixar é aquele de não importa de onde você veio, mas para onde você quer chegar. E eu quero deixar esse legado porque, sim, eu pretendo que a minha filha tenha todas as oportunidades que eu não tive. Porém, eu quero que ela entenda o valor desse processo, né? Eu hoje valorizo muito o meu processo, mas eu sei onde eu quero chegar. Então, o legado que eu quero deixar é eu falar assim, não desista. Você vai cair, as coisas às vezes não vai dar certo, o mundo parece que vai desabar muitas vezes e tem coisas que acontecem que você não estava esperando. Mas eu sempre digo que a lua tá aí para mostrar que são fases. Então, hoje pode ser um dia muito difícil, pode ser o dia mais difícil que você esteja enfrentando. Tome um banho relaxante, tome um café, se você não gosta de café, tome um todinho, mas durma e acorde no outro dia determinado a mudar a sua própria história. Então, esse é o legado que eu quero deixar. É mudar a minha própria história. Não, é assim, nunca vou apagar as minhas origens. Mas elas sempre vão estar lá para me mostrar. Eu evoluí.
olha onde eu cheguei. Sozinha, de forma nenhuma. Durante a minha história, eu tive muita ajuda. Mas a automotivação, aquilo que te faz ir pra frente, a sua determinação, ela vai te guiar. Então, faça. Esse é o meu legado. Que bom, Camila, inspirador. Olhando para o conselho que você deu, né? Olhando para a sua história, olhando para o seu legado, né? Quem será você no futuro, eu gostaria de pedir a você agora, olhando para a câmera, esta aqui, que você diga uma mensagem de 1 a 3 minutos ali para as pessoas que nos assistem. Bom, como conversamos muito nesse bate-papo muito agradável, comece. Então, se você está indeciso, não sabe para onde vai, comece. Porém, nunca pense que é tarde. Nunca é tarde para você seguir os seus sonhos. Então, seja determinado. Se um dia é difícil, viva aquele dia, porque o outro, você vai resolver seus problemas. Então, assim, nunca desista dos seus sonhos. Não deixe que a sua origem ou que a sua história faça com que você perca suas esperanças. Muitas pessoas hoje sofrem de depressão, embora a gente não tenha conversado sobre isso. Eu luto com depressão desde a minha adolescência. E isso não foi o fator que me impossibilitou de estar alcançando o meu objetivo. Porque sim, eu estou no processo ainda. Eu não cheguei onde eu quero chegar, mas eu estou anos-luz à frente de onde eu comecei. O tempo ele vai passar se você fizer ou não. Mas é melhor o tempo passar com você estando no processo e seguindo seus objetivos do que você olhar para trás e se arrepender daquilo que você não fez. Então, primeiro, comece. Segundo, entenda que você nem sempre vai dar certo de primeira, mas não desista. E terceiro, não importa de onde você veio, determine onde você quer chegar. E a partir disso, vá com tudo e alcance seus objetivos. Camila, excelente mensagem. Eu estava ouvindo aqui e sentindo essa energia que você transmite, viu? Foi fantástico ouvir você hoje, conhecer um pouco mais da Camila, conhecer um pouco mais da mãe Camila, da empreendedora Camila. Foi fantástico, realmente. Eu quero agradecer você por ter aceitado o meu convite. Foi realmente uma conversa inspiradora. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade e é sempre maravilhoso conversar com você. Muito obrigado. E essa foi mais uma história inspiradora do podcast A Cúpula. Acompanhe a gente. Até o próximo episódio.